Bom dia, bom dia, Bom dia para todos. bom dia, Paola, Marcela, Flávia, bom dia, Camila, bom dia, Cris, Alô, Ah, agora sim. Eba, bom Eba, dia, bom Bom dia! dia. Que gostoso. gostoso! Oi, Ana, bom dia. Ah, Lu, é isso aí, todos que somos um. Isso, que bom. Que bom. Hoje a gente já está em ritmo de início de retiro, então a Pri já está conosco desde quinta-feira, o El chegou ontem à noite, e aí, então nós sentimos de entrar, nós quatro, para a gente fazer o Despertando com Olhos do Amor, nós quatro. E simboliza que estamos todos juntos Todos aqui na juntos. mente. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, e nós vamos iniciar o nosso Despertando com Olhos do Amor com uma linda oração que tem na revisão do livro de exercícios, que é a revisão 5, que o El vai fazer essa leitura para a gente, que está na página 300, quem tiver com o livro, 346 do livro de exercícios. Então vamos lá, vamos lá. E, e vamos aproveitar a oração, essa oração que eu acho ela muito linda porque a gente fala direto com o nosso Pai, né? Na maioria das vezes Jesus vai mostrando o conteúdo para a gente referindo-se a Deus. E nesse, ele mostrou uma oração para a gente falar direto com o nosso Pai. Então vamos lá. Pai nosso, firma os nossos pés. Que as nossas dúvidas, desculpa, começar de novo, que as nossas dúvidas se aquietem e que as nossas mentes santas tenham serenidade. E fala conosco. Nós não temos palavras para dar a ti. Queremos apenas escutar o teu verbo e fazê-lo nosso. Conduz a nossa prática como um pai conduz uma criança pequena ao longo de um caminho que ela não compreende. Mas ela segue, certa de que está a salvo, porque o seu pai lhe mostra o caminho. Assim, trazemos a ti a nossa prática. E se tropeçarmos, tu nos erguerás. Se esquecermos o caminho, contamos com a tua lembrança que não falhará. Nós nos desviaremos, mas tu não esquecerás de nos chamar de volta. Apressa os nossos passos agora, para que possamos andar em direção a ti com maior certeza e rapidez. E aceitamos o verbo que nos ofereces para unificar a nossa prática à medida que revisamos os pensamentos que nos tens dado. Amém. Amém. Nossa, muito, muito linda Amém. essa oração. Nossa, essa Uau. operação é maravilhosa. E a
gente, pegando um gancho nessa oração, né, quando ele fala que é um pai que conduz a gente muito amorosamente, é como se a gente, como fala minha netinha, é que ela faz macaquice, né? Uhum, Fofô, fofô, eu quero fazer macaquice. uhum, Então, vamos fazer macaquice. É isso. É como quando a gente faz alguma macaquice, né? E a gente depois se arrepende, né? E aí depois a gente vai se esconder do nosso pai, como se ele tivesse muito bravo com a gente, né? E o único lugar que a gente sabe onde ele não vai achar a gente, que a gente acha que ele não vai achar, é embaixo da cama, né? uhum. Não tem outro lugar para Sei. se esconder no quarto. Não tem outro lugar para se esconder no quarto. Então a gente acha que a gente está se escondendo do nosso pai, se enfiando embaixo da cama. Aí ele entra no quarto, cadê você? Cadê você? E a gente fica lá, né, embaixo da cama, né? Você não Não, fez nada. não, não. É, Tem uma parte que Jesus fala, né? Que a gente fica escondido debaixo dos cobertores. pois Nossa, é, verdade. pois é. Tem uma parte que ele fala, amedrontado debaixo dos cobertores. E no quarto não tem outro lugar para se esconder a não ser embaixo da cama. Então Mas nosso pai já nós não sabe. saímos da cama, né? É, então nosso pai já sabe onde nós estamos. E não tem problema a gente fazer macaquice, não tem problema nenhuma, né? Ele vai olhar para as macaquices nossa e vai sorrir gentilmente e vai falar: meu filho, né? Não existe pecado, não existe nada, é só uma crença, né? Na tua mente e essa crença já foi corrigida. Então é isso. Quando o El estava lendo, me veio essa analogia de quando a gente faz alguma macaquice aqui no mundo e depois sente culpa, né? E aí o nosso pai olha para a gente e fala assim: não existe culpa, não existe pecado, não existe nada. Filho de Deus não tem culpa, Não né? tem culpa, é isso. E é o tema do nosso retiro, né? O fim do Mundo mundo sem sem culpa. culpa. E hoje, Isso. e hoje a gente vai ler o fim da dúvida. Eu acho que a gente está querendo que isso termine logo, né? É. Então vai, amorzinho, conduz aí aonde a gente está, que eu vou colocar aqui. Nós estamos, então, no capítulo 15, seção 2, página 323. Três, dois, três. Isso. Pronto. Esse livro é grande, né? Tá fixado. Vamos lá. Vocês querem começar? Temos cada um ler um parágrafo? Vamos. Partiu. Então, capítulo 15, seção 2, o fim da dúvida, parágrafo 1. A expiação tem lugar no tempo, mas não é para o tempo. Estando em ti, ela é eterna. O que contém a lembrança de Deus não pode estar limitado pelo tempo. Vou repetir. O que contém a lembrança de Deus não pode estar limitado no tempo. Tu também não estás. Pois, a não ser que Deus seja limitado, tu não podes ser. Um instante oferecido ao Espírito Santo é oferecido a Deus em teu nome. E, nesse instante, irás despertar gentilmente nele. Nossa, que tal a gente
oferecer esse instante agora, com essa intenção de oferecê-lo a Deus. No instante abençoado em que abandonares todo o teu aprendizado passado, o Espírito Santo rapidamente te oferecerá toda a lição da paz. O que pode tomar tempo quando todos os obstáculos ao aprendizado tiverem sido removidos, a verdade está tão além do tempo que acontece de uma vez só em sua totalidade. Pois como foi criada una, a sua unicidade não depende do tempo em absoluto. Nossa, que lindo. Nossa, isso aqui me lembrou. Eu tô lendo um livrinho, é livrinho porque é pequenininho. Ele é do irmão Laurence. Esse irmão Laurence, eu ganhei de uma amiga, inclusive de uma amiga aqui, da Manu, que me apresentou um curso de milagres. E num encontro que a gente teve, ela, ou acho que ela postou no stories dela, uma frase desse irmão Laurence. E aí eu me interessei e tal. E aí ela me falou quem era, tal, nananá, isso já tem um tempão. E aí, a semana passada, eu fui tomar café na casa dela, ela me deu o livrinho, porque é Praticando a Presença com Deus, alguma coisa assim. Ele viveu, parece, né, na época de 1800 e pouco. E eu sinto até, eu tô lendo ainda, e são cartas dele, assim, dele e de um outro, que eu ainda tô entendendo lá, porque são de duas pessoas esse livrinho. Gente, fala cada coisa, assim, parece as nossas orações, assim, sabe? Aparentemente não tem nada a ver com o Curso em Milagres, mas tem tudo a ver, sabe? E fala muito disso aqui, um instante oferecido, ele não usa a palavra Espírito Santo, ele usa só Deus. Um instante oferecido ao Espírito Santo é oferecido a Deus em teu nome, e nesse instante irás despertar gentilmente nele. E nossa, eu vou terminar de ler esse livro e eu sinto não sei, me veio ontem à noite que cada noite eu leio um pedacinho assim de compartilhar, sabe? Porque são cartas que só fala disso. Assim, do tanto que ele tá treinando a mente dele para viver em Deus, sabe? E é tão próximo aquilo que a gente treina, né? Ele não é específico nos obstáculos, mas ele é, né, nessa disposição, nessa prontidão em ofertar mesmo cada instante para Deus enquanto ele faz as atividades dele. Então, assim, e especificamente esse irmão Laurence, a função dele é fritar bolinhos, sabe? Quem já participou comigo em alguns encontros pelo Zoom, eu já citei isso, né? Porque ele teve experiências assim diretas com Deus fritando bolinhos. E então, e foi isso que me atraiu a ele, porque a gente não precisa de nada para experimentar Deus. A gente não precisa estar fazendo nada. A gente não precisa estar em nada em especial.
é só realmente um desejo genuíno e uma prontidão. E aqui, né, Jesus deu como fala? O passo a passo, né? No instante abençoado em que abandonares todo o teu aprendizado passado, o Espírito Santo rapidamente te oferecerá toda a lição da paz. Então, deixa eu terminar com aquele livrinho, eu acho que eu sinto de fazer, sabe? Porque são cartinhas pequenas da gente receber mesmo, assim, porque cada cartinha é uma oração, sabe? Que ele vai narrando o dia dele, como é que foi nesse treino de presença, sabe? De estar presente junto com Deus, assim, oferecer a mente assim mesmo. Então, nossa, me veio muito forte isso aqui lendo, porque, nossa, e ontem eu já estava assim, deitada mesmo, lendo, assim, sabe? Quando deixei o livro, assim, nossa, assim, mergulhada, assim, numa sensação de gratidão por estar, assim, assim, vendo o que aquele livro está conversando comigo, sabe? Porque não tem irmão Laurence, né? Não tem ninguém. Tem ali uma. Tem, né, eu vi ali a minha disposição para isso, né? Através do que parece ser esse livrinho do irmão Laurence. Então é isso. Obrigado, amorzinho. Que bom. Isso é legal, porque traz pra gente aquela ideia, né? Aqui no mundo tem uma ideia de que para a gente se conectar com o Espírito Santo, né? Ou com Deus, né? A gente tem que estar num lugar calmo, meditando no e tal, não sei o quê, né? E que tem que ter muito esforço para a gente fazer isso, né? E aí esse exemplo do irmão Laurence é um exemplo muito lindo, porque ele diz para nós, ele mostra para nós que a gente pode se conectar com Deus, com o Espírito Santo, fritando o bolinho, ou seja, é uma decisão É muito nossa, simbólico, né, gente? é uma Assim, decisão da nossa mente, né? A gente escolhe o momento que a gente quer fazer esse contato com Deus, independente do que a gente esteja fazendo aqui no mundo, uhum, né? uhum. Que lindo. Obrigado, obrigado. Uhum. Me lembrou também, né, na passagem, em alguma passagem do livro, acho que até em várias, né, Jesus fala: há um lugar em ti de total conexão, de total paz. Uhum. E é para esse lugar que vais, É. né? Porque é um estado mental, né? É um lugar assim na mente. E tá à disposição, tá lá, né? E, e independe do que a gente está fazendo, do que esse bonequinho aqui está fazendo, né? Uhum. É, isso que é legal, assim, sabe, gente? Então, nossa, isso pelo menos para mim, assim, na maneira de eu experimentar tudo e compreender tudo, nossa, isso é o fim da dúvida, sabe? No sentido mesmo de que Uhum. tá aqui, Uhum. a hora que você quiser experimentar só isso, né? Só esses instantes, Uhum. que são todos uma decisão, né? Então, tá Uhum. aqui. Não importa o que você estiver fazendo. Esse corpinho aqui é um robozinho, só que quem tá no comando disso, né? Então, muito lindo, né? Legal, muito bom. E eu sinto só de trazer também falar um pouquinho sobre o que Jesus fala durante todo o livro, no Curso de Milagres, sobre a expiação, né? A gente tem um conceito, vamos dizer, né? Nos foi ensinado aqui no mundo, né? De que expiação, né? É a gente expiar pelos nossos pecados, né? É a gente pagar por alguma coisa que a gente fez. E no livro Um Curso em Milagres é o oposto disso, né? Na verdade, expiação para um curso em milagres é a gente aceitar que a separação do nosso Pai nunca aconteceu e que o Filho de Deus nunca pecou, né? Então é o oposto do que nos foi ensinado aqui no mundo. É de um lugar, a expiação para um curso de milagres
é de um lugar de leveza, é de um lugar onde não existe culpa, né? Então, esse termo, né, e não só o termo, mas durante todo o livro Curso de Milagres, Jesus vai ensinando, vai trazendo para a gente um novo significado, uma nova interpretação do que significa expiação, para a gente poder não só entender, mas para praticar e se lembrar que o Filho de Deus não tem culpa, né? E aí então ele tem uma sessão muito linda que está, né, no nosso tema do retiro, que é o Mundo Sem Culpa, que é a primeira sessão que diz sobre a inculpabilidade e a invulnerabilidade do Filho de Deus. É um desfazer de significados mesmo, né? O tempo todo. O tempo Uhum. Tempo todo, todo tempo. Sim. E que não tem tempo, Nem né? não Não existe tem tempo. tempo, olha só. Do instante santo, do instante Tempo. santo. Inclusive o tempo, o significado do tempo. Exato, exato. Gente, não sobra nada, entendeu? Assim, no sentido de você vai, não, não, Não. não tem significado. Vamos lá, então, parágrafo 2, primo. Vamos Lá, lá. Pri. Não te preocupes com o tempo e não temas o instante de santidade que removerá todo o medo, pois o instante da paz é eterno, porque é sem medo. Esse instante virá, sendo a lição que Deus te dá através do professor que ele indicou para traduzir tempo em eternidade. Bem-aventurado é o professor de Deus, cuja alegria é ensinar ao Filho Santo de Deus a sua santidade. A sua alegria não está contida no tempo. O seu ensinamento é para ti, porque a sua alegria é tua. Através dele, estás diante do altar de Deus, onde ele gentilmente traduz inferno em céu, pois é só no céu que Deus quer que estejas. Uau, nossa, isso para mim não é um parágrafo, Uma isso para mim oração. Uhum. uau, que coisa mais linda. Nossa. E me veio aqui, né, uma parte que Jesus escreve no livro, dizendo para a gente desistir de ser o nosso próprio professor, porque tens te ensinado muito mal, né? E aí aqui ele está falando para a gente, né, de um novo professor, né, que esse professor é o professor da paz, né? Então, vamos abandonar o nosso ego e vamos nos lembrar que a gente tem um outro professor, agora um novo professor, né, que está ali disponível a todo momento para a gente, né? Ele não faz hora extra, ele não faz nada, porque ele está na nossa mente e ele está disponível sempre que a gente decidir por ele, que é o Espírito Santo, né? Então vamos desistir do nosso professor, que é o nosso ego, e vamos agora convidar, né, para ser o nosso novo professor, o Espírito Santo, que é o professor da paz, que é o professor que é o reflexo, né, de Deus na nossa mente. Então, me veio isso, e ele vai ensinar para a gente, vai traduzir, né, que o inferno não existe, né, e que sim, o que existe é o céu, né, e o céu é um estado mental, ele está na nossa mente. Uhum. E novamente ressignificando, né? A gente fez a brincadeira do tempo, ele gentilmente vem logo na primeira frase e fala: não te preocupes com o tempo. É um ressignificar muito gentil, né? O tempo todo, o tempo todo. E é muito forte isso que ele fala depois, né, o ó. Não temas. Uhum. Temos medo disso aqui, ó. Não temas um instante de santidade que removerá todo medo. Uhum. Gente, isso é muito profundo, sabe? Porque, na verdade, a gente tem muito medo, né?
desse, de que o medo se vá, né? Porque parece tanto, né, que a gente quer não sentir mais medo e tal, mas se a gente realmente quisesse, né, tudo seria removido, todo medo seria removido. Então, por isso que ele diz aqui, não temas, né? Então é muito simbólico assim, né? Ele já trazendo isso assim, tá tudo bem, né? Não temas. E nós saímos. Vamos lá. Consegue ler? Sim. Consegue? 3. Três. Vamos lá. Parágrafo 3. Quanto tempo pode levar para estares onde Deus quer que estejas? Vou até repetir para poder reforçar aqui, para poder receber. Quanto tempo pode levar para estares onde Deus quer que eu estejas? Pois estás onde sempre estiveste, e onde estarás para sempre. Tudo o que tens, tens para sempre. Um instante abençoado se prolonga para abranger o tempo, assim como Deus se estende para abranger a ti. Nossa. Tu que passaste dias, horas e até mesmo anos acorrentando os teus irmãos ao teu ego em uma tentativa de mantê-lo e sustentar sua fraqueza, não percebes a fonte da força, fonte com F maiúsculo. Nesse instante santo, irás desacorrentar todos os teus irmãos e recusar-te-ás a apoiar a sua fraqueza ou a tua própria. Nossa. Nossa, que sessão, hein? Nossa. Jesus usa aqui, né, uma analogia da corrente, né, da gente manter o nosso irmão acorrentado, que nada mais é, né, do que a gente ficar projetando a culpa no nosso irmão, né? Então, ou a gente projeta a culpa no nosso irmão, ou a gente autoprojeta a culpa em nós mesmos, né? E a culpa, a gente sabe que ela deriva, vamos se dizer, em última instância, da crença na separação de Deus, né? Então, isso traz uma culpa, embora muitas vezes inconsciente, né, de que a gente realmente conseguiu essa proeza de se separar de Deus. Na verdade, né, essa essa crença é uma crença do nosso ego que está enraizado na nossa mente, de novo, para manter a gente preso no mundo e não se lembrar de que a cura acontece na nossa mente. E aí a gente tem que voltar para a nossa mente. E é na nossa mente que a gente pede ajuda ao Espírito Santo, para ele desfazer todas essas crenças que o nosso ego nos convenceu, né, de que a gente é pecador, de que a gente está acorrentado aqui no mundo, que não tem saída. Por isso que a sessão chama o fim da dúvida. Sim. Né? Então, a saída é o Espírito Santo. A saída é a prática do perdão verdadeiro. Né? Então, através da prática do perdão verdadeiro, a gente vai ver que não existe corrente, não existe nada que segure a gente, né, a favor do amor do nosso Pai. Nada, nada vai nos segurar, nada. E no finalzinho ele ainda reforça, né? Para não existe a corrente, mas também não existe nem a fraqueza do nosso irmão e nem a nossa própria fraqueza. Exatamente. Eu não sei se tem mais parágrafos, tem? E aí, Parágrafo 4. Continuamos? Vamos? Então, vamos. Não reconheces o quanto tens usado mal os teus irmãos
ao vê-los como fontes de apoio para o ego. Como resultado, eles testemunham o ego em tua percepção e parecem fornecer razões para que não deixes que ele se vá. No entanto, são testemunhas muito mais fortes e convincentes do Espírito Santo e apoiam a sua força, a força do Espírito Santo. É, portanto, escolha tua se eles vão apoiar o ego ou o Espírito Santo em ti. E reconhecerás qual dos dois escolheste através das reações deles. Um filho de Deus que tenha sido liberado através do Espírito Santo em um irmão é sempre reconhecido. Ele não pode ser negado. Se permaneces incerto, é apenas porque não deste liberação completa. E devido a isso, não deste completamente um único instante ao Espírito Santo. Pois quando tiveres dado, terás certeza de teres dado. Terás certeza porque a testemunha do Espírito Santo falará dele de forma tão clara que ouvirás e compreenderás. Terás dúvidas até ouvires uma única testemunha a quem tenhas liberado totalmente através do Espírito Santo. E então não mais duvidarás. Uau. Uhum. Eu sinto de até repetir uma frase aqui, tá bem no meiozinho, bem no meio do parágrafo, né? Ele fala assim: e reconhecerás qual dos dois, né? Ou o ego ou o Espírito Santo, reconhecerás qual dos dois escolheste através das reações deles. E o deles está em itálico. Não existe eles. Eles são reflexo da nossa mente, Na né? realidade não Então, existe. sim. Mas ele é muito gentil, ele é muito cuidadoso em falar. Eu sei que você acredita neles. Mas eu vou deixar só um itálico aqui, só para poder reforçar na sua mente que o eles não existe. São reflexo da sua mente. Nossa, é muito lindo. Por isso que você sempre vai saber qual professor tá de acordo com a reação do reflexo que Exato. é seu irmão. Nossa, gente, meu Deus, é libertador, né? Uau. Nossa. E tem uma sessão, né, que chama o teste da verdade, que é bem isso que nós estamos lendo, que o El trouxe, que é como é que a gente sabe se a gente escolheu o Espírito Santo ou se a gente escolheu o ego. Aí tem o teste da verdade. É como nós estamos nos sentindo. Ai, E como por- tu te sentes? Isso. é o que o ego trouxe. É o que o El trouxe. Como a gente está reagindo a isso, como nós estamos nos sentindo em relação a isso. Se a gente estiver em paz, a gente escolheu o Espírito Santo. Se a gente estiver sentido equivocado ainda, é porque a gente escolheu o nosso ego. Esse é o teste da verdade. É um termômetro, né? É um termômetro. Usando a analogia aqui no mundo da forma, é um termômetro. A paz A é o termômetro. sensação interna, né? Ela é o teu guia, no sentido de te mostrar com quem você tá. Né? Sim. E algo que me veio assim Hum, durante toda a leitura sobre como a gente realmente precisa pedir ajuda para olhar para dentro, hum, né? Naqueles momentos em que parece que não tem saída, né? Que a gente está imerso na dúvida, com cara de ansiedade, com cara de preocupação, com cara de pessoas específicas, mas é uma dúvida. Uhum. Será que eu sou filho de Deus? Né?
transtorno que parece, né, existir, ele é uma dúvida. Será que eu sou mesmo filho de Deus? E como realmente é importante a gente entregando esse pensamento de medo de olhar para dentro, porque é através dessa entrega, né, em que eu viro a câmera e que eu realmente mergulho no que eu penso e sinto, entrego isso ao Espírito Santo, que eu entre em contato com esse instante santo, com esse instante de cura, né? Se eu estou aqui fazendo uma atividade qualquer, se eu realmente mergulho naquele instante, através daquela atividade que eu pareço estar fazendo, e entrego tudo que eu penso e tudo que eu sinto, a mente, aos poucos, ela vai se descolando do futuro e do passado, que eu estou entregando o que está aqui agora. Eu sinto que essa é a chave assim do perdão mesmo. O perdão, essa grande ferramenta de conexão, digamos, constante com esse agora com o Espírito Santo, sabe? E aí nesse lugar não há dúvidas, porque para que eu veja que não há dúvida, eu preciso ver essas dúvidas, né? Eu preciso ver essa escuridão, atravessar todas essas dúvidas, né? Será que eu sou filho de Deus? Será que eu sou amado? Será que eu sou eterno? Será que eu sou esse corpo? E, nossa, me veio muito esse reforço, assim, para mim agora, sabe? Sobre a importância, assim, esse nosso comprometimento de olhar para dentro, olhar para o que a gente está sentindo e pensando com muita honestidade, entregar essas ideias ao Espírito Santo. Esse é o lugar, assim, parece que não, porque está tudo muito tumultuado no momento do medo ali, né? Mas é ali mesmo, é ali com ele entregando, na prática do perdão, dessa entrega, que eu experimento esse além do tempo, esse fora do tempo. Eu me descolo do tempo, porque eu estou aqui agora experimentando o que parece ser real. E ele traz, né, essa clareza. Ele vai dissolvendo isso na mente. Então, nossa, tem uma oração aqui, sabe? Para mim, assim, que Jesus realmente me lembre que eu não preciso ter medo de olhar para dentro, que eu posso olhar para dentro, que eu posso entregar diante da presença dele tudo que parece transtornar a mente, a paz da mente, e que tudo realmente está a serviço, se assim eu escolher, do Espírito, para que ele me lembre que eu não estou aqui. Né? Tudo, qualquer coisa que eu pense fazer, em qualquer lugar que eu pareça estar, enfim, se eu estou realmente comprometida com o perdão, é isso que eu vou experimentar. Então, essa é a minha oração, assim, eu quero ir mais fundo, sabe? Tem uma música que eu amo, assim, que ela fala: leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Então, esse levar mais fundo, às vezes parece que vai doer, mas é o mais perto, não porque a dor é o mais perto do espírito, mas porque o fim da dúvida é o nosso lugar. E para isso a gente precisa atravessar isso que parece ser muito real e que parece ser muito difícil, sabe? Com ele a gente consegue, a gente tem um professor que sabe o que está fazendo, a gente não sabe. Então eu quero ir mais fundo, porque eu quero ir mais perto mesmo dele, não porque eu quero ficar me debatendo na dúvida, no medo, mas porque eu quero ir mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto. E essa é a minha oração, aqui e agora. É a nossa. Exatamente. É a Amém. de todos nós. Nossa, muito lindo, Pri. E ficou para mim uma oração bem, bem forte aqui do que você falou, que eu acho que eu quero muito repetir diariamente, né? Tornar como se fosse um mantra, né? Que eu me permita olhar para dentro. Hum, Nossa, que isso
se torne uma oração mesmo aqui para reforçar esse exercício, que eu me permita olhar para dentro. Que lindo. Estão perguntando aqui, gente, se a live vai ficar gravada. Vai. Todas as lives a gente vai ficar tanto gravada aqui no Instagram quanto no nosso canal no YouTube. É. Vamos lá, parágrafo 5. Vamos lá. Sou eu. Eu acho que É, é. Uhum. O instante santo ainda não aconteceu para ti. No entanto, acontecerá e reconhecerás com perfeita certeza. Nenhuma dádiva de Deus é reconhecida de nenhuma outra forma. Podes praticar a mecânica do instante santo e muito aprenderás em fazê-lo. No entanto, o brilho resplandecente e cintilante do instante santo, que literalmente te cegará para esse mundo pela sua própria visão, tu não podes prover. E aqui está tudo nesse instante, completo, realizado e totalmente dado. Uau! Já? eu lembrei de você ontem, agora, É? falando sobre estar no mundo sem ser mundo. Que a gente estava falando ontem de estar no mundo sem ser do mundo, né? Esse te cegará para esse mundo. Ai, sua que o meu própria nunca visão. desejei tanto uma cegueira. Ai, é isso. Vai que agora dá uma completada esse parágrafo. Começa agora a praticar a pequena parte que te cabe em separar o instante santo. Receberás instruções muito específicas conforme fores avançando. Aprender a separar esse único segundo e a experimentá-lo como algo fora do tempo é começar a vivenciar a ti mesmo como um ser que não é separado. Não tenhas medo de que não vás receber ajuda nisso. O professor de Deus e a sua lição darão apoio à tua força. Apenas a tua fraqueza te abandonará nessa prática, pois é a prática do poder de Deus em ti. Usa-o apenas por um instante e nunca mais o negarás outra vez. Quem pode negar a presença daquilo diante do qual o universo se inclina em apreciação e contentamento? Diante do reconhecimento do universo que há testemunha, as tuas dúvidas têm que desaparecer. Que, Nossa, que sessão, né? que sessão. Sessão. Nossa, Que sessão profunda, hein? Que sessão profunda. E aleatoriamente, eu estava ali no quarto da Paty, a hora que a gente levantou. A gente faz uma reuniãozinha, gente, todo dia, 6h15 da Tem manhã. um ritualzinho, E aí eu abri o livro assim, nossa, abri direto nessa sessão. Eu falei, nossa, amor, acho que tá brilhando aqui. Ele falou, vamos lá, vamos fazer. perfeito, perfeito. Mas é isso. Uau. Nossa. Lembrando que o instante santo, né, por livro Um Curso em Milagres, é um tempo fora do tempo linear, né? É o fim das dúvidas. A dúvida, quem traz a dúvida ou a incerteza é o nosso ego, né, que fica contestando tudo. E o Espírito Santo, quando a gente dá um passinho para trás, o Espírito Santo só olha para o nosso ego ou para nós e dá uma risadinha dizendo: não é assim. Você não precisa ficar, né, preso nesse mundo, né, achando que você está realmente, né, sofrendo ou que você pecou contra o Pai. Não, não existe nada disso.
Não existe nada disso, isso é uma crença mesmo. Uhum. Né? Então, no instante santo é o instante que a gente dá um passo para trás, reconhece que a gente não está sentindo paz. A gente dá um passinho para trás, reconhece que não está sentindo paz e entrega todos esses sentimentos não amorosos para o Espírito Santo. Nesse momento, né, que a gente faz isso, é um momento de muita honestidade, de muita humildade, dizendo para ele que a gente não sabe o que é melhor para nós e o que é melhor para os nossos irmãos. E aí sim é um instante de redenção. É nesse instante que a gente abre a brecha, o Espírito Santo entrar na nossa mente, né, e trazer a cura, o milagre, né, dizendo para nós realmente, né, que nada aconteceu. Ideias não deixam a sua fome. Uhum. É como ele diz, né? É um instante onde, né, você abandona tudo que está aqui, todas as certezas, né? Todas, né? É esse passo atrás, né? Esse passo atrás, ele já é uma ideia, né? Ele já te convida para suspender todos os julgamentos, né? Então, é isso. Tem um comentário aqui. Gomes, GGC. O perdão é a chave da felicidade. Que possamos observar todas as nossas reações com forma e nos questionar. Uhum. O perdão é a chave da felicidade. É isso. Certeza. É isso. É isso. A Ive, que aquecimento. É isso aí, Ive, aquecimento. Aquecendo os tambores. Uhum. E é É isso, né? isso, né? Uau. Então, obrigado, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui sustentando, né, essa decisão nossa da gente curar nossa mente sobre todo esse mundo insano aqui. E hoje aqui para fortalecer, nós estamos em 4 aqui, né? Então, um lindo dia, um lindo feriado a todos, né? E seguimos juntos, seguimos juntos. É isso. Um beijo e até amanhã. Até amanhã. Beijo a todos. Tchau.